Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Mais uma aula de Direito Penal e o tema da aula de hoje, né? Decreto-Lei número 3.688 de 1941. É a famosa Lei das Contravenções Penais, que a gente tanto menciona aí durante as aulas, né? Contravenções penais. E a gente não entra no tema de forma mais aprofundada, a gente fala só aquela parte mais superficial, né? E lembrando, pessoal, que no nosso ordenamento jurídico, a infração penal é um gênero e tem como espécies o crime e a contravenção penal. Então, nós temos um grande, né? Nós temos um grande gênero, né? Que é crime, que dá origem a duas espécies, né? Um grande gênero que é a infração penal, que dá origem a duas espécies, crime e contravenção penal. Por isso a gente fala que o Brasil utiliza o sistema dualista ou binário, né? Ou a infração penal é crime, ou então ela é infração penal. E lembrando, não existe diferença ontológica, né, do ser entre crime e contravenção penal. Crime e contravenção penal, pessoal, ontologicamente falando, o que deve ser, é a mesma coisa. Agora, axiologicamente, né, quando nós vamos valorar o crime, é como se fosse uma contravenção penal grande. Ou então a contravenção penal é como se fosse um crimezinho, tá? Eles têm diferença de valor, de tamanho, mas ontologicamente, o ser, o que é a mesma coisa, tá? E lembrando, né? Contravenção penal é uma conduta contrária às normas incriminadoras do direito penal, né? No direito penal, a gente utiliza o sistema dualista ou binário, acabei de mencionar. A infração penal, ela pode ser um crime, também conhecido como delito, né? E a contravenção penal. Agora, pessoal, tem outros países aí que adotam um sistema tricotômico, tá? Itália, França, não vou entrar em detalhes aqui, mas o sistema dualista ou binário, ele não é único, tá? Nós temos também o sistema tricotômico. E engraçado que nós temos alguns significados, né, para contravenção penal. Crime é delito, a gente já sabe disso. Agora, contravenções penais, ó, pode ser chamado também de crime anão, né? Até porque nós falamos axiologicamente, né, no que tange a valoração, o crime é diferente da contravenção, porque o crime é maior. Por isso a gente fala que a contravenção é um crime anão, um crime vagabundo ou um delito liliputiano. Delito liliputiano, tá? Por que liliputiano? Porque tinha uma história aí, o mundo de Liliput. Era um gigante e os homenzinhos ali, né? Menores, o gigante era o Lilliput, alguma coisa em torno disso, pessoal. Para falar a verdade, eu não assisti esse filme, não sei qual filme que é, mas um autor, por incrível que pareça, pegou esse filme, que, salvo engano, é até aquele mundo de Gulliver, alguma coisa nesse sentido aí, que é um ser grande, e no planeta lá todo mundo é pequenininho, e aí esses seres pequenininhos, né, do mundo de Lilliput, tal, são exatamente as contravenções penais, delito liliputiano, tá? Ah lá, gente, ó, Decreto-Lei 3.914 de 41, né, que é a Lei de Introdução ao Código Penal, e da Lei das Contravenções Penais. Então, nós temos o quê? Uma lei de introdução ao Código Penal e das contravenções penais, né? Artigo 1º dessa lei é importante. Ó a definição legislativa. Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. E contravenção é a infração penal que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então, olha só, montei até um quadrinho aqui, né? O crime, gente, é uma infração penal punível com reclusão ou detenção, que a gente já tanto estudou ao longo do semestre, né? Acompanhado ou não de multa. Agora, a contravenção penal é a infração punível com prisão simples, que a gente já estudou também, tá? Juntamente com multa, ou então somente
com pena de multa. Então, é a prisão simples mais multa ou então somente multa, tá? Então, essa é a diferença entre crime e contravenção penal de acordo com a lei. Qual lei? O Decreto-Lei 3.914. Justamente o Decreto-Lei que é a lei atual, lei de introdução ao Código Penal e das contravenções penais, tá? Então, essa é a definição legislativa. Vamos lá. Agora, pessoal, a gente está entrando na lei das contravenções penais também, que é o Decreto-Lei 3.688 de 41. Lembrando, pessoal, que não existe mais a figura do Decreto-Lei, tá? Vocês estão vendo aí que a lei é de 1941, mesmo ano do Código Penal, da lei de introdução ao Código Penal e as contravenções penais, né? Os decretos-leis, eles foram recepcionados pela Constituição Federal de 88 como leis ordinárias. Por isso, qualquer alteração no Código Penal ou na lei de contravenções penais, né, elas são promovidas por lei ordinária e não por decreto-lei. Decreto-lei é uma figura que não mais existe, tá? Desde a Constituição de 88, não temos mais a estrutura do decreto-lei no nosso ordenamento, tá joia? Vamos lá, vamos começar com a lei das contravenções penais, artigo 1º. Aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. Princípio da especialidade, né, gente? Quando a lei de contravenções penais regular um assunto de determinada forma, é ela que é aplicada. Agora, se ela nada dispõe sobre o tema, nós vamos usar o Código Penal. Simples assim. E vários dispositivos da lei das contravenções penais foram tacitamente revogados ou então eles sequer foram recepcionados pela Constituição de 88 e de forma indireta pelo próprio Código Penal, né, que hoje em dia, com todas as alterações, ele segue perfeitamente a Constituição de 88, tá? As alterações do Código Penal, elas foram expressas, né, e não implícitas. Vamos lá, seguindo, gente. Territorialidade, né? A gente tem em mente aqui o princípio da territorialidade exclusiva em relação às contravenções penais. Por quê? De acordo com o artigo 2º, a lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território brasileiro. E as hipóteses de extraterritorialidade? Gente, na contravenção penal não existe. Nas contravenções penais não existe extraterritorialidade. Logo, princípio da territorialidade apenas que é aplicado às contravenções penais, tá? Artigo 3º. Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender de um ou de outra qualquer efeito jurídico, tá? Então, pessoal, depende de dolo ou culpa, igual ocorre no crime, tá? Normal. Tentativa. Olha que interessante o artigo 4º, pessoal. Não é punível a tentativa de contravenção. Isso significa que não existe contravenção na modalidade tentada? É claro que existe. Vias de fato. Poxa, eu vou tentar puxar o cabelo de outra pessoa. E aí eu não consigo. Significa que essa conduta não existe na modalidade tentada? Ela existe na modalidade tentada. Ela só não é punível. Não é punível a tentativa de contravenção. Existir, faticamente, é óbvio que existe várias, né? Existem várias contravenções penais que dão ensejo à tentativa, só que não é punível, tá? Se não se consumar, não há punição. Ah lá. Conforme o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Essa é a regra geral, né? Mas ela não se aplica às contravenções penais, tá? E, aliás, ó, pessoal, infrações penais que não admitem tentativa. E lembrando, infrações penais, gênero, né? Nós temos crimes e contravenção penal. Crimes culposos não são punidos, tá? Na modalidade tentada. Por quê? Porque a gente não verifica o elemento dolo de consumação. Tem exceção? Tem exceção. É a culpa imprópria, né? Que decorre de erro. Por quê? Porque existe o dolo de consumação,
mas o agente é punido, desculpa, aqui, ó, faltou um P, o agente é punido a título culposo por razões de política criminal, tá? Crimes unissubsistentes também não são punidos na modalidade tentada, por quê? Porque a sua execução não admite um fracionamento. Tá? São os crimes omissivos próprios e crimes de mera conduta. Quando o sujeito pratica a ação ou omissão, o crime já se consumou, porque ele não é dividido em várias etapas, né? Os crimes habituais também, por quê? Porque eles só existem após a reiteração dos fatos. Então, se os fatos ocorrem de forma reiterada, nós temos o crime consumado. Se ocorre uma vez só, a gente não tem nada. Né? Crimes de atentado, né? Porque a tentativa já é punível com a mesma pena que a conduta consumada, né? Artigo 352, ó, que é a evasão ou tentativa de evasão mediante violência contra a pessoa. A pena é a mesma, se o sujeito evade ou tenta evadir com violência, né? Os crimes pré-dolosos também, né? O dolo no antecedente, culpa no consequente, não são punidos na modalidade tentada. E é claro, né, gente, as contravenções penais devido ao artigo 4º da Lei das Contravenções Penais. E lembrando, né, a tentativa até existe, ó, só não é punível. E das penas, gente, nas contravenções penais, né? As penas principais são prisão simples e multa. Aliás, estudamos muito, né, sobre prisão simples e multa. Lembrando que prisão simples não se inicia, né, no regime o quê? Fechado, somente o semiaberto ou o aberto. Não existe o regime fechado para as contravenções penais. E nas contravenções penais, o sujeito não chega no regime fechado nem mesmo pela regressão de regime, tá? Não, tá? É vedado o regime fechado nas contravenções penais. Por quê? Porque nós temos a prisão simples. É um modelo até mais simplificado do que a detenção, né? A reclusão e detenção, a gente faz uma comparação, porque na reclusão admite-se, né, o regime inicial fechado. A detenção não, só o semiaberto e o aberto, né? Reclusão é fechado, semiaberto ou aberto. Então a prisão simples, ela é simples mesmo, né? Não está só na linguagem, não é só força de linguagem. Não se inicia no regime fechado nunca, nem mesmo por regressão de regime, né? Coisa que na detenção é possível, mas na contravenção penal não, tá? Artigo 6º. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum em regime semiaberto ou aberto, tá vendo? Então, não existe regime fechado na LCP, né, na Lei das Contravenções Penais, nem mesmo por meio da regressão de regime, conforme eu acabei de mencionar. Parágrafo 1º. O condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados à pena de reclusão ou de detenção, tá? Separado, viu, pessoal? E o trabalho é facultativo, tá? Se a pena aplicada não excede a 15 dias. Beleza? Os institutos da prisão preventiva e prisão temporária não se aplicam às contravenções penais. Ah, professor, então não existe prisão preventiva e prisão temporária na contravenção penal? Não existe, tá? O único jeito de existir, pessoal, é se a contravenção penal estiver sendo processada, né, juntamente com outro crime mais grave que dá ensejo à prisão preventiva ou prisão temporária. Caso contrário, never. E mesmo assim, ela não será aceita pela contravenção penal em si, mas pelo outro crime praticado, né, em concurso de crimes com a contravenção penal. Na verdade, deveria se chamar até concurso de delitos, né, porque a gente engloba crime e contravenção penal. Ok? Reincidência, pessoal, olha lá. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgada a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime ou no Brasil por motivo de contravenção. A redação do artigo 7º ela é extremamente confusa. É mais fácil compreender o quadrinho aqui que eu montei para vocês, olha lá. Então, quando a gente vai ter reincidência, quando não teremos reincidência? Olha só. Se na condenação anterior eu tenho uma contravenção no Brasil, uma contravenção penal no Brasil, e uma nova infração de contravenção penal, o sujeito é reincidente, tá? De acordo com o artigo 7º. Agora, se eu tenho uma contravenção penal praticada no exterior e uma nova contravenção penal aqui no Brasil, ele não é reincidente, tá? O artigo é omisso, não coloca essa possibilidade.
E uma contravenção no Brasil, né, mais um crime, também não é reincidente, tá? Não é reincidente. E um crime no Brasil ou no exterior, mais um crime, em qualquer lugar, no Brasil ou fora, é reincidente, né? O artigo 63 do Código Penal menciona expressamente. Agora, um crime no Brasil ou no exterior, mais uma contravenção logo em seguida, é reincidente de acordo com o artigo 7º da Lei das Contravenções Penais. Redação confusa do artigo 7º? Sim. O artigo 7º, por incrível que pareça, ele fala isso tudo aqui, ó. Ele fala isso tudo, de forma expressa ou implícita, mas é essa mensagem que ele deixa. Decorar a tabelinha, então, né? Decorar, não, entender. Erro de direito, né? No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando excusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada. A lei de contravenções permite o famoso erro de direito. O sujeito pode alegar a ausência de compreensão da lei das contravenções penais para deixar de, né, para o juiz deixar de aplicar a pena. Claro, né, gente? Claro. Quando excusáveis, né? Quando excusável essa ignorância ou essa errada compreensão, quando for desculpável, nós temos o instituto do erro de direito, tá? Sendo aplicado. Conversão da pena de multa em prisão, né? Um artigo que foi tacitamente revogado pela Constituição Federal, então não vou nem ler, tá? A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos, tá? Nem a importância das multas ultrapassar 50 contos. Isso aqui, obviamente, os valores são atualizados, né, a todo ano via decreto. E lembrando, né, pessoal, superior a 5 anos. No Código Penal, é 40 anos. Era 30, né, agora é 40 anos, de acordo com a lei do pacote anticrime. Lei das contravenções penais, ó, prisão simples, no máximo 5 anos, tá? Temos sursis e livramento condicional também nas contravenções penais, normas aí do artigo 11, tá? Temos penas acessórias, mas foram tacitamente revogadas pelo Código Penal, então eu também não vou ler o artigo 12, tá? Não vou ler porque ele foi tacitamente revogado pelo Código Penal. E o artigo 13, ó, aplicam-se por motivo de contravenção as medidas de segurança estabelecidas no Código Penal, à exceção do exílio local. Na verdade, o exílio local não existe nem mais no Código Penal, então, simplesmente, essa exceção não existe mais, tá? Ah lá, gente, o artigo 14 também foi revogado de forma tácita, tá? A gente vai seguir as orientações do Código Penal, tá? Artigo 15 também, ó, nós vamos seguir a orientação do Código Penal, muito artigo revogado tacitamente, ou pela Constituição Federal, ou pelo próprio Código Penal, né, com a legislação mais recente, tá? Ação penal, gente, é sempre pública, tá? É sempre pública incondicionada, tá? Ação penal é sempre pública incondicionada, mesmo nas vias de fato. Aí muita gente fala, ué, lesão corporal, que é um crime em tese mais grave, não, primeiro que é crime, segundo que a pena também é mais elevada, né, do que as vias de fato. Poxa, no crime, na lesão corporal depende de representação, e nas vias de fato, que é uma conduta menor, é uma contravenção penal com uma pena menor, é ação penal pública incondicionada? Sim, gente, até porque o critério para ação penal ser pública condicionada ou incondicionada não é exatamente o tamanho de pena. Não influencia, influencia, mas não é esse o fator principal para definir se uma ação penal é pública incondicionada ou pública condicionada, ou é uma ação penal privada. Tem mais a ver com o bem jurídico tutelado do que propriamente com a quantidade de pena, tá? Então, contravenções penais, ação pública incondicionada, mesmo o delito, né, de vias de fato, que está no artigo 21 da LCP, tá? A competência para julgar as contravenções penais é sempre da Justiça Estadual, tá? Até porque Justiça Federal não pode julgar contravenções penais, nem se forem crimes e contravenções, né, em concurso, tá? Cometidas no mesmo pelo mesmo modus operandi, pelas mesmas pessoas em um mesmo contexto, tá?
Aí vai haver um desmembramento e as contravenções penais elas saem da Justiça Federal e vão para a Justiça Estadual. Beleza? Lá, havendo conexão entre crime de competência da Justiça Federal e contravenção penal, os procedimentos correrão em autos apartados, né, na Justiça Federal e Justiça Estadual, respectivamente, né? E lembrando, né, tem exceção sempre, né? O contraventor que possui foro por prerrogativo de função na Justiça Federal, ele será julgado na Justiça Federal ou no STF ou no STJ, não importa, mas isso em razão do foro por prerrogativo de função, que é uma norma que está acima da lei de contravenções penais, até porque os foros por prerrogativo de função são definidos pela Constituição Federal, né? Súmula 38 do STJ, gente, compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição Federal de 88, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens sérvios ou interesses da União ou de suas entidades, tá? Então, olha só, sempre para a Justiça Estadual Comum, tá? E aí a gente começa, pessoal, as modalidades criminosas, né? Os crimes não, né? As contravenções penais propriamente ditas, divididas por capítulos, né? Seções. O artigo 18 já foi revogado tacitamente pela Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, né? Então, fabricar, importar, exportar, né? Arma ou munição, arma que nem menciona arma de fogo, né? Nem menciona arma de fogo. Mas aqui, arma ou munição. Então, artigo já revogado tacitamente pela Lei 10.826. Porte de arma branca, né? Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta sem licença da autoridade. Então, um facão, por exemplo, né? A gente vai aplicar o artigo 19 somente para armas brancas, né? Faca, espada, tudo que diz respeito à arma de fogo, gente, já foi revogado pela Lei 10.826 de 2003, que é bem mais recente e ainda é uma lei especial em relação ao assunto. Agora, a arma branca, artigo 19, né? Porte de facão, porte de faca, porte de estilete, porte de um porrete, né? Que é utilizado como arma. Não é uma arma, mas pode ser utilizado como uma arma, né? Tudo é contravenção penal, artigo 19. Né? Várias, né? Aí temos o artigo 20 também, anunciar processo ou substância abortiva, anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. É uma contravenção penal também, né? Olha o artigo 21 aí, vias de fato que eu comentei, praticar vias de fato contra alguém, né? Pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa, né? Temos aumento de pena? Temos, ela aumenta assim 1/3 até a metade se a vítima é maior de 60 anos. Então, pessoal, contravenções penais é toda violência que não tem a intenção de lesionar, não é lesionar, tá? É uma conduta subsidiária, né, que só se verifica se não houver lesão corporal, injúria real ou etc. Então a intenção não é lesionar, a intenção é matar o cara de raiva ou rebaixar ele, né? É o famoso empurrão, um beliscão, um tapa na cara, um puxão de cabelo, coisa que desmoraliza a pessoa, coisa que dá um aperto na pessoa, mas sem provocar lesão, né? Se for lesão, é lesão corporal, que é um crime, né, do artigo 129 do Código Penal, tá? E o STF, ó, mais uma vez, afirma, né, que a ação é pública incondicionada, mesmo na lesão corporal, tá? Ah lá, vias de fato é diferente de lesão corporal leve. Vias de fato é uma contravenção penal, né? Lesão corporal leve é um crime com pena de detenção. Vias de fato é pena mais branda, é uma prisão simples de 15 dias a 3 meses. A lesão corporal é detenção de 3 meses a 1 ano, né? Então, se a conduta não gera lesão corporal, ou não tem essa intenção pelo menos, será vias de fato, e não lesão corporal leve. É uma conduta subsidiária. Se a gente fala, ó, não é lesão corporal, beleza, então é vias de fato, né? Ah lá, perturbação do trabalho, sossego alheio, né? Um artigo famoso, artigo 42, perturbar alguém, né? O trabalho ou sossego alheios, com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos,
provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda. Então, pessoal, são só essas modalidades aqui, ó. É perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheio, mas tem que ser com gritaria ou algazarra, né? Exercendo a profissão incômoda ou ruidosa, tem que ser nessas 4 condições, tá? E lembrando, esse crime exige o quê? Habitualidade, reiteração da conduta. Se for uma vez só, uma confusãozinha, não é artigo 42 da LCP, tá? Ah lá, os jogos de azar, né, gente? Ó, estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público acessível ao público mediante o pagamento de entrada ou sem ele, né? Então, o famoso jogo aqui de maquininha caça-níquel, né, pessoal? É o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais e todos os seus parágrafos, né? E o jogo do bicho, pessoal? Era o artigo 58, né? Até hoje o pessoal fala, ah, o fulano foi preso no 58. Primeiro que não foi preso no 58, né? Porque o 58 não está mais em vigência. Ele foi, na verdade, regulamentado pelo Decreto-Lei 6.259 de 44, que dispõe sobre o serviço de loteria e dá outras providências. Perfeito? Eu até perdi o que eu estava falando aqui. Estava falando do 58 e tal. Ah, tá. Não tem prisão por quê? Porque é contravenção penal. O sujeito que é preso, na verdade, pela prática do jogo do bicho, não é pelo jogo do bicho em si, é pela associação criminosa, por vários outros crimes que estão envolvidos com o jogo do bicho, tá? Ah lá. O artigo 58 tem a seguinte redação, ó, realizar o denominado jogo do bicho, em que um dos participantes, considerado comprador ou ponto, entrega certa quantia com a indicação de combinações de algarismos, enfim. E aí a gente está descrevendo aqui o que é o jogo do bicho. Então, maquininha caça-níquel, artigo 50. Jogo do bicho, artigo 58, né? E os seus respectivos parágrafos, tá? Crime de vadiagem, pessoal, lá, entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação lícita. Pessoal, esse crime não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, tá? Posicionamento do STF. Ninguém pode ser punido pelo seu estilo de vida. O sujeito que quer ser vadio, ele será vadio, não importa, não roubando ninguém, não furtando, não ameaçando, não provocando nenhum tipo de crime ou outras contravenções penais, ele é um sujeito livre para vadiar por aí, tá? A mendicância foi até revogada expressamente em 2009, olha lá. Mendigar por ociosidade ou cupidez, né? É uma conduta muito parecida com a vadiagem, né? Mas a mendicância é o ato de pedir, né? Nada disso é crime, gente. A vadiagem, a própria mendicância, mesmo antes de ser revogada de forma expressa, não era uma contravenção penal, não havia sido recepcionada pela Constituição de 88, tá? A importunação ao pudor, pessoal, também foi revogada de forma expressa em 2018, tá? Pela Lei 13.718, né? É o crime de importunação sexual. Não é tão brando quanto a contravenção penal, né, da importunação ao pudor, e também não é tão grave como um estupro, por exemplo, né? Então nós temos uma conduta aí de meio termo, artigo 215-A do Código Penal, ó, praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constituir crime mais grave. Porque se for um crime mais grave, um estupro, por exemplo, o sujeito vai responder por estupro e não por importunação sexual, tá? Algumas diferenças, pessoal, entre contravenções penais e crime. Ah lá, o crime pode ser de reclusão ou detenção, né, no caso da pena privativa de liberdade. Contravenção, só prisão simples. A multa, no crime, não é aplicada isoladamente. A contravenção ela pode ser aplicada junto com a pena privativa de liberdade, assim como é no crime também, ou até de forma isolada, né? A pena, gente, no crime tem um limite que é de 40 anos. O quadro é mais velho, tá? Hoje é de 40 anos. A contravenção penal, ó, não pode ter pena superior a 5 anos. Quem rege o crime? Das leis mais gerais, né? O Código Penal. A contravenção penal é o Decreto-Lei 3.688, né? O crime, gente, a tentativa é punível. Na contravenção, não. Existe
a conduta tentada? Existe, mas ela não é punível, tá? A ação penal no crime, gente, pode ser pública ou privada, em todas as suas facetas, né? Na contravenção penal será sempre pública incondicionada. A competência, né, para julgar crimes é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. E até mesmo do STF, do STJ, do TSE, né? Só a Justiça do Trabalho que não processa e julga crimes, tá? Todas as outras julgam. Agora, a contravenção penal não, viu, gente? Só Justiça Estadual como regra. A única exceção são as pessoas que possuem foro por prerrogativa de função. Fora isso, somente Justiça Estadual, tá? E era isso, pessoal. Demos uma passada aí rápida pela lei das contravenções penais, né? Também chamada de LCP, que a gente tanto menciona aqui, mas a gente nunca entrou nela propriamente dito, né? Então tá aí, a LCP regulamentando os crimes anões, né? As contravenções penais que equivalem a um delito penal, são infrações penais, mas são diferentes, tem poucas diferenças ali em relação aos crimes. São poucas diferenças, mas tornam as condutas bem discrepantes, né? A gente vê pelo prazo máximo de pena. Poxa, no crime, até 40 anos. Na contravenção penal, até 5 anos, né? No crime, o sujeito responde com os regimes de reclusão ou de detenção, com a opção, inclusive, de prisão em regime fechado no caso da reclusão. Na contravenção penal, não. Na contravenção penal não existe o regime fechado, nem mesmo por regressão de regime, se o sujeito praticar uma falta grave dentro do presídio, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para todos vocês, tá? Os alunos aqui que estão ao vivo vão continuar comigo no bate-papo. Quem estiver vendo pelo YouTube aí, se ficou alguma dúvida, é só mandar nos comentários aí que eu respondo para vocês, tá joia? Um grande abraço e obrigado pela atenção. Até mais.